Shalom, nós vamos dar aqui continuidade ao estudo do livro de Revelação, o livro de Razão, o livro do Apocalipse, do Gliana, e vamos continuar a partir do capítulo 1, do verso 7, vamos fazer uma oração e vamos então para o capítulo 1, verso 7. Senhor, nós te louvamos por esta noite. Pedimos a Ti assim a Tua bênção sobre cada um que estarão assistindo esse estudo, que a Tua bênção possa iluminar o nosso entendimento para compreender as Escrituras, esse livro tão importante que é o livro de Razão de Revelação. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. É muito importante a gente entender o seguinte, que o livro de Revelação, o nome Razão, ele é revelação, visão, profecia. Então, ele traz a revelação, a visão que o Pai deu a Yahushua HaMashiach para Yahushua HaMashiach transmitir através do Malai, através de Yohanan, aos seus servos. E então, quer dizer o quê? Quer dizer que a visão parte do Pai, parte de Elohim, e essa visão é para alcançar esses servos, os servos do Senhor, para alcançar você, para alcançar a mim. Então quer dizer que a visão, a revelação, tornar aquilo visível, revelar, tornar aquilo visível, dar uma visão. Então, o objetivo desse livro é nos dar essa visão, é nos dar essa revelação, é abrir os nossos olhos. Então daí a importância desse livro ser ensinado, porque ele vai abrir os nossos olhos espirituais. E daí a intenção do inimigo que esse livro não seja lido, não seja ouvido e não seja guardado. Nós falamos que aqui é uma bênção, justamente no versículo 3, que vai dizer justamente que bem-aventurado é aquele que ouve, bem-aventurado quer dizer abençoado, feliz, bendito, aquele que lê, abençoado aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela está escrita, porque o tempo está próximo. Então, quando nós estamos estudando o livro de Revelação, há uma bênção. Há uma bênção, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que guardam, que é o versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Então eu quero passar essa perspectiva para vocês, que o livro de Revelação não é para a gente ter medo. O livro de Revelação não é para passar pavor. O livro de Revelação é um livro que traz uma bênção logo no início. Difícil você encontrar isso em outros livros da Escritura, que logo no início vai dizer, olha, bem-aventurado aquele que lê esse livro. Mas esse livro em especial tem essa frase, bem-aventurado aqueles que leem. Então, quão diferente esse livro é dos outros. Então, era para motivar ainda mais as pessoas a lerem esse livro. Então, eu quero passar para você essa visão, de tirar essa questão assim, é um livro muito difícil, é um livro muito pesado, é um livro com muita tragédia, com muito caos. Não, é um livro que ele começa mostrando uma perspectiva de bênção. Ele começa dizendo que é a revelação de Yahushua HaMashiach. Então, que maravilha o livro! O livro começa mostrando que é a revelação que o Pai se importou em fazer todo esse movimento, revelar para o Filho revelar para o Malá, mensageiro, para revelar para Yohanan entregar essa revelação aos servos do Senhor. E aí esse livro começa falando coisas maravilhosas, começa trazendo uma bênção. E no logo o verso 4 que nós estudamos, aí Yohanan vai começar a escrever, ele diz Yohanan, as 7 congregações, né, 7 Kehilot, que é o plural de Kehilá, que estão na Ásia, e aí ele logo vai liberar uma coisa tremenda, que é o favor imerecido. Nas versões em português aparece mais a palavra graça, eu gosto muito do termo o favor imerecido, que passa bem esse sentido. Então, o favor imerecido, a misericórdia,
a vós, e Shalom da parte daquele que é, que era, que há de vir, da parte da Rua, das 7 Ruhot, dos 7 Espíritos, e da parte de Yahushua HaMashiach, está lá no verso 5. Então, olha que tremendo esse livro. Ele começa dizendo que é abençoado aquele que lê, que ouve, que guarda, e começa liberando já o favor imerecido, que é a misericórdia, ou Hesed, no hebraico a palavra Hesed. Escreve na transliteratura para o português, escreve com CH, CHESED, seria Chesed, mas em vez de falar com CH com som de X, é com som de R, então fica Reset. Então esse versículo já traz logo o que? O favor imerecido, a misericórdia e o Shalom. Então é assim que começa o livro, para a gente ler com Shalom, para a gente ler sabendo da misericórdia do Senhor para conosco. Não é para ler esse livro e ficar com pesadelo, não é para ler esse livro e ficar sem dormir. Olha, porque as coisas estão se aproximando, então é caos, é tragédia, vai acontecer um monte de coisa. O livro não começa assim, porque nós temos uma aliança. Então esse livro traz para nós o favor, fala do favor imerecido e do Shalom. E olha só, se ele dissesse só Shalom, já estava ótimo. Mas ele diz Shalom da parte de quem? Olha só, ele diz da parte daquele que é, que era e que há de vir, que é o Pai, da parte das 7 Ruhot, dos 7 Espíritos que estão diante do trono, da Ruach HaKodesh, e da parte de Yahushua HaMashiach. Então, haja Shalom, haja favor imerecido, haja misericórdia. Então, é muito. Então, é algo tremendo esse livro começa. Então, temos que mudar essa perspectiva negativa que colocaram do livro de Revelação. Então, vamos estar atentos a verificar dessa maneira. E aqui diz que ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, quer dizer, aquele que primeiro foi ressuscitado definitivamente dos mortos, o mais elevado, o Elion, o mais elevado dos reis da terra. Então, é a ele que nós servimos. Olha que maravilha, é assim que o livro começa, mostrando o Messias como o mais elevado dos reis da terra. Aquele que tem por nós Ahavá, que é amor. Olha como o livro começa. Fala do Shalom, do favor imerecido e fala do amor. Então, é tremendo como o livro começa. Então, isso é para preparar-nos, para entender as coisas que estão por vir. Temos que ver nessa perspectiva da misericórdia, do Shalom, e tendo certeza que ele tem por nós Ahavá, amor, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então aqui vai fazer aquela referência ao êxito do povo que saiu do Egito, da libertação do povo da escravidão ali pelo sangue do Cordeiro. E nós temos o sangue do Cordeiro, Yahushua HaMashiach, que nos liberta dos nossos pecados. Então o livro começa de uma forma tremenda, o livro começa de uma forma assim impactante. Pena que muitos não olham o livro dessa maneira, passa por isso por cima. E aí quando você vai falar do Apocalipse, olha, eu quero falar sobre o livro do Apocalipse. Aí as pessoas, eu quero saber da besta, eu quero saber do 666, eu quero saber. Então o foco deles é um outro, mas nós temos que despertar essa perspectiva positiva do livro, porque é isso que ele vem mostrar. Ele começa assim e ele termina com um novo céu, uma nova terra, uma Yerushalayim, uma Jerusalém maravilhosa. Então esse livro é tremendo, muito profundo esse livro. E ele vai falar sobre reino, ele vai falar do confronto de reinos. Ele lembra muito o livro da Torá, o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, ali entrando pelo livro também de Josué, o livro de Yahushua. Então, nós vimos já essa questão do item 5, vimos da questão também, que ele nos fez um reino de sacerdotes. Somos um reino de Kohanim, de sacerdote. Então, o nosso sacerdócio é da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio tremendo, maravilhoso. Precisamos conhecer mais para poder exercer o nosso sacerdócio. E aí, como aprendizado, o Senhor entregou o sacerdócio levítico.
Quando a gente estuda o sacerdócio levítico, da casa de Arão, nós aí aprendemos muito sobre o sacerdócio. Pena que muitos buscam inspiração no sacerdócio do paganismo, mas nós temos a inspiração do sacerdócio na Torá. Quão bom a gente estudar a Torá e tirar da Torá as experiências para o nosso sacerdócio hoje. Então isso é muito interessante. E um texto que nós lemos muito, que foi o texto de Yeshayahu de Isaías. Por quê? Porque nós trouxemos esse entendimento, essa revelação, que o livro de Yeshayahu, que é de Isaías, e o livro do Apocalipse, eles estão casados. Por quê? Porque estrategicamente, de uma forma maravilhosa, Yohanan João começa escrevendo o livro com a mesma palavra que Yeshayahu começa o dele, justamente para fazer essa ponte e conexão. Então, no hebraico, o livro começa Razon e Yahoshua. E o livro de Yeshayahu começa Razon e Yeshayahu, que é visão de Yeshayahu, revelação de Yeshayahu, profecia de Yeshayahu. Então os dois começam similar. Quando Yohanan fez isso, ele fez de propósito. Por quê? Porque ele, como um judeu, ele sabe, por exemplo, que os livros da Torá, eles são chamados pela palavra que começa, pelas palavras que estão ali no início, como Bereshit, é a primeira palavra do livro de Bereshit de Gênesis, que é Bereshit, quer dizer, no princípio. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Elohim. Então, por isso que o nome do livro é Bereshit. E aí, Yohanan, que é o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho de João. E ele, quando ele escreveu, ele também fez isso. Ele pegou um nome de um livro muito conhecido, que é o livro Bereshit, que é o livro de Gênesis, e ele começa o livro dele, o Evangelho de João, com essa mesma palavra. Ele começa Bereshit, Davá, quer dizer, ele vai dizer, olha, no princípio era Davá, era o verbo, era a palavra. Então, ele começa no princípio, a mesma expressão do livro de Bereshit, para ele dizer, olha, lá tratou da queda, e agora aqui eu vou escrever para você a redenção. Então, um complemento do livro de Bereshit, o Evangelho de Yohanan. E agora, as boas novas de João. E agora ele vai escrever Apocalipse e coloca propositadamente a mesma expressão do livro de Yeshayahu. Então, nós vamos ver muito paralelo dos dois textos. Convido você a estudar o livro de Yeshayahu de Isaías, para fazer essa ponte, para você entender. Então, ele começa logo apresentando que é Razon e Yahoshua Hamashia, o ungido. Então, é a revelação de Yahoshua, o ungido. E é no livro de Yeshayahu que vai falar dessa unção do Messias. Vai dizer que Aruah, Yahu Elohim sobre mim, porque Yahu me ungiu para proclamar a libertação aos cativos, a abertura de prisão aos presos. Então vai falar N coisas dessa unção, que é Yeshayahu 61. Então, Yeshayahu 61 é que vai falar profundamente dessa unção do Messias. Esse ele é ungido com Aruah HaKodesh. E em Yeshayahu 61, 6, vai dizer, quando ele termina de falar da unção, ele vai dizer, mas vós sereis chamados sacerdotes de Yahweh, e vos chamarão ministros de nosso Elohim, comereis das riquezas das nações, e na sua kavod vos exaltarei. Então é tremendo que o livro de Yeshayahu também vai falar, não só que ele é ungido, mas que ele nos fez sacerdotes. E aqui o livro de Revelação disse isso, que ele nos fez um reino de sacerdotes para Elohim. E aí nós paramos no verso 7, que vamos entrar agora. Vou estar postando aqui no WhatsApp, porque algumas pessoas acompanham a gente pelo áudio. Então vamos para o verso onde nós paramos no estudo anterior. É o verso de número 7, que vai dizer, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá,
até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, que é um termo muito usado na Peshitta, onde muitas vezes no grego é usado o termo verdade, porque o termo amém é usado no aramaico, ele tem esse sentido de que está se afirmando algo verdadeiro. Então, por isso, quando no grego, traduzido para o português, diz assim, em verdade vos digo, no aramaico está amém, amém vos digo. Então, é nesse sentido de que é algo verdadeiro. Então, quando dizemos amém, estamos dizendo é verdade. Então, esse é o sentido do termo, inclusive na Peshitta, que é aramaico, o Novo Testamento em aramaico. Bem, vamos agora falar aqui dessas coisas tremendas do verso 7. Então, o verso 7 de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, também é tremendo. Olha, ele começa dizendo assim, eis que vem com as nuvens. Imagine, falando isso para as 7 congregações, as 7 querrilotes, as 7 comunidades, as 7 igrejas, dizendo, ó, eis que ele vem. Então, a gente espera tanto, a gente almeja tanto esse encontro, que o livro começa de uma forma apaixonante. Ele começa dizendo, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Você vai ver, eu vou ver. A gente depois vai ver isso. Mas e se a gente tiver morrido antes disso? Não tem problema, a gente vai ver também. Porque Shaul vai dizer, olha, nós vamos ressuscitar e vamos nos encontrar com ele nos ares. Então, quando ele estiver descendo, quando ele estiver nessas regiões aqui celestiais da Terra, da atmosfera, nós vamos vê-lo. Mas vamos começar com esse texto por partes, porque ele é muito profundo. Ele começa dessa forma, né, apaixonante. Eis que vem com as nuvens. Então imagina, a Carral, a Querrilá, né, a noiva, que já é esposa, porque nós também entendemos isso, já tratamos isso em um outro estudo, espera ele voltar. Imagina, você muitas vezes tinha guerra e os maridos iam para a guerra e a esposa ficava esperando ele voltar. E aí quando voltava, né, voltava no meio, né, daqueles, com aqueles cavalos, com aqueles exércitos marchando, subindo aquele poeirão, né? Aqui não é o poeirão, aqui são as nuvens. Mas vamos entender um pouco sobre essa questão das nuvens. Que nuvens é essa aqui? Será que é essas nuvens que a gente vê aqui no céu? É dessas nuvens que está falando que ele vem com essas nuvens? Não, não é nessas nuvens. Veja bem, é interessante nós entendermos a questão nuvem dentro da revelação. Para entender essa visão aqui, Israel teve muita experiência com a kavod de Elohim, com a glória, com o esplendor de Elohim, mediante a nuvem. E nós vamos ver isso. Então não é uma nuvem comum, não é uma nuvem dessas feita com a questão da água, do vapor da água. Nós vamos entender isso hoje. Então, em Shemot, Êxodo 13, 21, então no livro de Êxodo 13, 21, diz assim, e Yahvé ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem. Então, era numa coluna de nuvem, e Yahvé ia na frente. Quer dizer, Yahvé ia adiante deles numa coluna de nuvem. Quer dizer que a manifestação, uma essência de Yahvé estava naquela nuvem. Aquela nuvem era um meio de transporte. Então, hoje vocês vão entender isso. A nuvem sobrenatural, não essa nuvem que está aí, a nuvem sobrenatural é um meio de transporte de manifestação de Yahvé, da essência de Yahvé. Essa nuvem espiritual, essa nuvem profética. Então, Yahvé ia diante deles. Então, como era comum? Era comum que o rei, quando estava levando um exército, ele ia à frente, o rei quando ele era corajoso. E ele ia à frente
Como? Andando? Não. Ele ia em um meio de transporte. Esse meio de transporte era uma carruagem puxada com cavalos, como uma biga romana ou etc. Então, ele ia à frente no meio de transporte. Esse meio de transporte era uma carruagem com cavalos. Agora, qual era a carruagem que Iahvé ia à frente? Era uma coluna de nuvem, algo denso. Então, ali era um meio de transporte. Então, a essência de Iahvé, uma manifestação, estava ali dentro daquela nuvem. Então, é interessante entender essa presença dele dentro da nuvem. Depois aí a gente vai chegar a entender Apocalipse. Ainda em Êxodo 16, verso 10, livro de Timóteo 16, verso 10 e 11, diz assim: E aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, e eles se viraram para o deserto, eis que a Kavod, o esplendor de Iahvé, apareceu aonde? Na nuvem. Então, essa nuvem era a nuvem da Kavod, o pessoal chama nuvem de glória, a nuvem da Kavod de Iahvé. E a palavra Kavod, ela fala peso, é algo que é denso, apesar de ser uma nuvem, ela traz um impacto, ela imprime. Então, essa que é a palavra Kavod, ela traz ela imprime de tanto peso denso que é. E veja, a gente vê a nuvem, ela é algo tão leve, mas a nuvem da Kavod, ela traz um peso, por isso ela traz algo denso, como que imprensando a Kavod. Daí que porque quando essa nuvem desceu no tabernáculo de uma forma tremenda, as pessoas lá no templo, as pessoas não conseguiam ficar, porque é o caso do peso. Então isso aqui foi naquele período que o Senhor então vai mandar para eles as cordonizes e o maná. Então, mas a Kavod de Iahvé aparece na nuvem. Então não é qualquer nuvem, não é aquela nuvenzinha de vapor d'água, tá? Então vamos entender que nuvem é essa que o Messias vem. E porque todos vão ver, olha, se ele está na nuvem, como é que alguém vai ver se está na nuvem? A nuvem vai encobrir, ninguém vai ver nada. Mas é uma nuvem de grande brilho, de grande esplendor, que vai chamar a atenção de todos. É um meio de transporte. Por isso que ele vem com as nuvens. Ou seja, é o meio de transporte que ele vai se deslocar da dimensão sobrenatural em que está para a nossa. Mal comparando, para a gente também não viajar muito, quando a gente assiste aqueles filmes de coisas espaciais, de naves espaciais, a gente vê que eles viajam, eles saem de uma galáxia para outra, de um planeta para outro, através de um meio de transporte. Esse meio de transporte é a nave espacial. É nisso que se desloca de um lugar para o outro. E isso vem voando. Vem voando. Então, do mundo espiritual para cá, quando há esse passar de uma dimensão para outra, isso é feito através de um meio de transporte. Esse meio de transporte é a nuvem. É dessa maneira que isso é manifesto aqui na nossa dimensão. Então, eu estou fazendo só um paralelo assim, para depois de alguém não achar que essas nuvens é nave extraterrestre, apesar de que tem alguns que acreditam assim. Mas não deixam de ser um meio de transporte e vindo de uma outra dimensão, e vem com o Senhor que é extra, que é fora daqui, né? O Pai, o Iahvé. Então ele vinha aqui falar com o seu povo. Quando vai entregar ali, falar da aliança, fazer aliança no Monte Sinai, que é no capítulo 19 de Êxodo, nós vemos de novo essa nuvem. Diz assim, Êxodo 19, verso 9: Disse Iahvé a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem densa, tipo aquela nuvem de trovoada, que ela chega a ser escura, de tão pesada. Então é assim que o Senhor disse, olha,
Eis que eu virei a ti. Em que? Numa carruagem? Eis que eu virei a ti. Em que? Numa limousine? Em que eu virei? Eu vou vir como? Eu vou vir numa nuvem. Então entenda, é um meio de transporte da dimensão espiritual para essa dimensão. Muitas vezes as pessoas não perceberam isso. Ele disse, eu virei. Virei como? Eu virei de jumento, eu virei de cavalo, eu virei de carruagem, eu virei como? Eu virei a ti numa nuvem densa. Era o meio em que ele ia vir. E aí, quando Yohanan traz essa revelação de Apocalipse, olha, o nosso amado, ele vai vir. Agora, sabe em que ele vai vir? Ele vai vir nas nuvens. Então, ele está aqui associando a manifestação do retorno de Yahushua com a manifestação de Yahweh no que as pessoas chamam de Antigo Testamento. Então, por isso nós cremos que Yahushua é a manifestação do Davar, da palavra de Yahweh. Ou seja, a palavra de Yahweh se fez carne e habitou entre nós. Então, Yahushua é uma manifestação de uma essência de Yahweh. A essência enquanto palavra, enquanto Davar. Então, quando Yohanan revela isso, ele está trazendo algo muito polêmico. O que aqueles que não acreditavam no Messias podiam achar isso uma blasfêmia. Por quê? Porque o próprio Messias foi condenado à morte quando ele disse assim, que eles veriam ele vir com as nuvens. Ele sabia o que isso queria dizer, porque esse meio de transporte de vir para cá, quem vem assim para cá é Yahweh. Então eles disseram blasfema. Para que precisamos mais de testemunha? Nós vamos ver esse verso mais adiante. Mas você pense aí, a nuvem como esse meio de transporte espiritual. Deixa eu postar aqui. Então, nós estamos falando da nuvem como esse meio de transporte espiritual. Imagina, eles sabem que Yahweh Elohim mora nos Shammai, nos céus, nas águas superiores. É isso que quer dizer o nome Shammai. Então, águas superiores. Então, eles sabem que mora em uma outra dimensão além daqui. E como se deslocar de lá? Então, algo que vem voando no céu. E o que é que eles podiam entender? Algo que voa no céu. E olha, tem os pássaros, mas os pássaros são pequenininhos. Agora, algo que voa no céu muito grande, a nuvem. Então, daí essa grande revelação do Senhor se manifestar, vindo nessa grande dimensão de algo que transporta nos céus e desce. Então, na linguagem humana, nuvem. E aí o que acontece? Continuando em Êxodo, mas vamos para Êxodo 40. E aí ali se inaugura o Beit HaMikdash, o tabernáculo. O Mishkan, que é o tabernáculo. Então, Êxodo 40, 34 e 35. Olha que maravilha. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação. Que nuvem? A nuvem do clima-tempo? Não. Essa nuvem aí voando, não. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação. E a kavod, o esplendor, a majestade de Yahweh encheu o tabernáculo. Então, esse meio de transporte, que é descrito como nuvem, é uma forma visível da kavod, do que as pessoas chamam a glória. Então, a glória, na sua forma visível, ela é da forma de uma nuvem que brilha.
é um meio de transporte, é a cavote. E quando desce, ela traz esse peso, porque há uma pressão atmosférica. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória de Yahweh encheu o tabernáculo, de maneira que Moshe não podia entrar na tenda da congregação. Não conseguia entrar. A pressão era tão grande. Porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a kavod de Yahweh enchia o tabernáculo. Que tremendo. E é nesse meio de transporte em que Yahweh se desloca que o Messias vai vir. E aí todo olho verá, porque será algo tremendo, algo impactante. Isso traz um impacto no físico, a ponto que Moshe não conseguiu se deslocar para entrar na tenda. Vamos conhecer mais sobre essa nuvem. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 11, vai ter agora a inauguração, eu li a inauguração do tabernáculo. Agora vamos para a inauguração do Beit Hamikdash, do templo, da casa da santidade. Beit Hamikdash, da santidade, da separação, a casa da separação. É muito mais profundo do que o termo templo, não é verdade? Então, na original não é templo, é Beit, é uma casa, que o Senhor tinha uma casa. Uma casa com comida, com luminária, com móveis, com cortina, uma Beit Hamikdash, uma casa da santidade. Na nossa casa nós temos um fogão, um lugar para cozinhar. As pessoas que moravam numa tenda, elas tinham um lugar para cozinhar lá fora, acender um fogo. E o do Senhor tem o altar, onde os sacrifícios ali eram queimados, os alimentos para o eterno, que eram a oferta de manjar, a oferta de alimento, era colocado ali, naquela grelha. Então é uma figura de uma casa, tanto que o nome é, quando vai ser construído como casa, Beit Hamikdash. Então muito mais profundo do que templo, né? Então em 1 de Reis, verso 8, 11, diz assim: de tal sorte que os sacerdotes, os Kohanim, não puderam permanecer ali no templo, no Beit Hamikdash, para servir por causa da nuvem, porque a kavod, a pressão de Yahweh, enchia a casa de Yahweh, a Beit de Yahweh. Olha aí, a casa, era uma casa de Yahweh. Então, a kavod, ela traz essa pressão, o peso. A palavra kavod, ela significa também a palavra peso. Tá? Então, essa nuvem, ela é resplendorosa, porque a palavra kavod também remete ao esplendor, a brilho. Então, é uma nuvem de brilho. Muito tremendo isso. Bem, Ezequiel 1, verso 4 e 5, vai falar dessa luz brilhante na nuvem. Ezequiel, ele vai ter uma visão muito interessante. As pessoas que leem esse livro ficam assim impressionados, parece que estão descrevendo que estão descendo ali uma nave espacial com extraterrestres. E na realidade é um meio de transporte vindo de uma outra dimensão do espaço, com seres que são de fora realmente. São 4 seres viventes que descem. E Ezequiel vê isso. E como é que eles vêm? Olha, não diz que é uma nave espacial, mas diz que é uma nuvem imensa. Entenderam? É um meio de transporte. E esse mesmo meio de transporte que vai trazer o Messias é o mesmo meio de transporte que o levou para o Hashmai, para os céus. Porque quando ele subiu, ele foi subindo, e aí ele entrou nesse meio de transporte, que essa nuvem envolveu ele, esse meio de transporte, e aí ele levou. A gente vai ver isso mais à frente.
Mas vamos ver aqui Ezequiel. Então depois você lê lá Ezequiel capítulo 1, você vai ver essa cena muito interessante dos seres viventes vindo. Então no verso 4 e o verso 5 diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte. Imagine o barulho que esse meio de transporte faz, né? Então era um barulho como de uma tempestade vinda do norte. Uma nuvem imensa, quer dizer, é um meio de transporte muito grande, uma nuvem, um meio de transporte que voa, muito grande, e é a nuvem, mas não é a nuvem desse daqui do céu. Uma nuvem imensa, com relâmpagos, então era relampiosa essa nuvem, eu estava me segurando para não dizer, mas não teve como correr. Ezequiel 1,4 diz assim: olhei e vi uma tempestade que vinha do norte, uma nuvem imensa, com relâmpagos e faíscas, e cercada por uma luz brilhante. Veja, não é a luz dos relâmpagos, nem da faísca, isso já falou antes, mas era cercada, essa nuvem, veja, é uma nuvem diferente. Ela é cercada por uma luz brilhante. Então é um meio de transporte sobrenatural, saindo de uma dimensão para a nossa dimensão. E ela é cercada por essa luz brilhante. O centro do fogo parecia metal reluzente. Então é um meio de transporte que dentro ele percebeu que havia algo como um metal reluzente. Então se alguém visse hoje a dizer, é uma nave espacial, não tem dúvida. Porque tem a fumaça, tem as luzes, né, tem metal, é um meio de transporte. Então, quando o inimigo ele utiliza dessas visões para enganar as pessoas de OVNI, realmente eles utilizam de um meio de transporte para se deslocar de onde eles estão numa dimensão para outra. Aqui a gente vê os seres viventes fazendo isso em Ezequiel. Só que Ezequiel sabia quem era. E muitas vezes as pessoas vêm e acham que é pessoas que é de outro planeta, ou ser de outro planeta. E às vezes são Shedim, demônios, enganando. Existem pessoas que inventam que viu, mas existem pessoas que realmente viram algo. Mas era uma experiência dessa dimensão, do sobrenatural para cá. Mas há um meio de transporte. E aí ele vê esse meio de transporte e diz assim: e no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham formas de homens. E aí ele vai falar desses seres. Não é o objetivo nosso aqui. Quem sabe em outro momento desse estudo nós possamos falar mais aqui do livro de Ezequiel. Mas eu quero só trazer aqui que eles vieram, esses seres que desceram ali, eles descem dessa nuvem imensa, tá? Que é o meio de transporte. Agora nós vamos para também Ezequiel, mas Ezequiel capítulo 10, o verso 4. Então no 10, verso 4 vai dizer assim: então a kavod, o esplendor, a glória de Elohim, de Yahweh, levantou-se de cima dos querubins. Então de cima dos querubins levantou então a kavod, o esplendor, o brilho, e moveu-se para a entrada do Beit HaMikdash, do templo. A nuvem, olha a nuvem de novo, a nuvem encheu o templo. Então essa nuvem é a nuvem da kavod, a nuvem da glória, a nuvem da tiferet, do esplendor. Então a nuvem encheu o templo. E o pátio foi tomado pelo resplendor da glória de Yahweh. Imagina, foi tomado pelo resplendor. Então essa nuvem, ela brilha, mas ela brilha tanto que ela encheu o templo e o pátio é lado de fora do templo, o pátio foi tomado pelo resplendor. Então imagine esse brilho, né? Então daí, quando o inimigo quer imitar, que ele fala desses meios de transporte OVNI, etc e tal, vem aqueles fachos de luz, as pessoas dizem que chegaram a ficar até quase cega com aquela luz toda brilhando, mas isso ali é o engano. Aqui nós estamos falando do verdadeiro, tá? Mas é importante entendermos
essa questão como uma transposição de uma dimensão para outra, e aí provoca isso. Vem com essa nuvem de brilho, de kavod, que causa um impacto, que é brilhosa, relampiosa, né? Aqui, como aqui a gente viu em Ezequiel. Está postando aqui. Bem, então voltamos, né? Voltamos. Aqui, vamos para Levítico. Em Levítico 16, vai crar, Levítico 16, verso 2. Ali o Senhor vai falar, disse pois Yahvé a Moshe, para que ele falasse para Arão, para Aarão, dizendo no finalzinho, diz assim: e eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então lá dentro do Kadosh Kadoshim, do Santo dos Santos, tinha a arca, a tampa da arca era chamada propiciatório, e o Senhor ia se manifestar na nuvem, aparecerei na nuvem, sobre o propiciatório. E ali era muita fumaça, porque além da fumaça do incenso, ainda a nuvem de Yahweh. Então era uma mistura ali das duas coisas. Então daí você vai entender um pouco dessa questão do incenso, porque o incenso liberava essa fumaça que sobe, né? Então é como uma comunicação. A fumaça que sobe do incenso, a fumaça que sobe do sacrifício e a nuvem que desce. Talvez você nunca prestou atenção nisso, mas há essa conexão. Para aqueles que acham que o incenso é coisa do passado, a gente chega no livro de Apocalipse e está lá os malahim ainda com o incensário na mão. Então, infelizmente, né, Roma roubou o incensário para ela e muitas vezes nós aprendemos que o incenso já passou. Mas quando a gente chega em Revelação, nós vemos lá que o incenso ainda permanece. Tanto permanece que os malahim ainda têm um incensário e ainda têm um incenso. E nós sabemos que o Beit Hamikdash vai ser reconstruído. Quando ele for reconstruído, volta-se então o incenso a ser queimado lá. Tá? Mas hoje nós temos as nossas orações que sobem junto com o incenso ao Senhor. Bem, nós agora vamos para Yeshayahu para falar um pouco desse meio de transporte da nuvem. Irmãos, muitas coisas, pessoas às vezes são enganadas. Por quê? Porque a teologia, por ela não ter a experiência do sobrenatural muitas vezes, ela passa a teorizar. E aí ela passa a chamar tudo como poesia, tudo como uma linguagem poética. Ela não viu, ela não presenciou a nuvem, então ela chama tudo como uma linguagem poética. O que é profético, ela chama poético. Então os Salmos, ela diz que é o livro poético, não sabendo que os Salmos são proféticos. Tanto que as profecias que tem no Salmo, muitas vezes profetizam sobre o Messias, e na Brit Hadashah, Novo Testamento, vai dizer, é assim como profetizou Davi, né? Vai falar dessas profecias que estão nos Salmos. Não é poesia, é profecia. Mas isso é mais um engano do sistema, né? Mas vamos nos descontaminando nisso. Então, em Yeshayahu 19:1, as pessoas poderão dizer que é poético. Mas vamos lá. Yeshayahu, Isaías 19:1. Sentença contra o Egito. Eis que Yahweh, Elohim, Yahweh, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Então aqui nós temos um profeta tendo uma visão. E ele vê Yahweh, sobre um meio de transporte. Que meio de transporte é esse? Nuvem. Qual era o meio de transporte mais veloz que os homens tinham na época? Os cavalos. E os cavalos ligeiros, aqueles cavalos velozes, eram os meios de transporte mais velozes aqui na Terra.
Então ele vai trazer dentro de uma linguagem que as pessoas podiam entender. Olha, Elohim vem num meio de transporte aéreo muito veloz. Então aqui chama cavalgando numa nuvem ligeira. É um termo profético para se referir a esse meio de transporte em que Yahweh se desloca para a nossa realidade física aqui. Imagine a velocidade dessa nuvem, desse meio de transporte. Então todo olho o verá quando Yahushua vir nesse meio de transporte. Por quê? Porque, olha, nós sabemos a Terra, o formato dela. Então, para que todo olho veja, ele vai ter que dar um giro. Mas não há problema. Essa é uma nuvem ligeira. Então, é um meio de transporte velozíssimo. Quase não sai. Vamos lá. Deuteronômio 33. Devarim 33. Então vai dizer aqui: não há ninguém como Elohim, né, que cavalga os céus para ajudá-lo e cavalga as nuvens em sua majestade. Então qual o meio de transporte? As nuvens. Os homens aqui, o meio de transporte eram cavalgar os cavalos. E Yahweh não anda no meio de transporte terrestre. O meio dele transpõe as dimensões e é voando. Então, o que é que voa e é bem grande? Nuvem. Daí a linguagem, daí a expressão. Tá? É um meio de transporte sobrenatural. Daí você entende porque tantos filmes preparando a humanidade contra uma invasão alienígena. Porque a intenção do inimigo era, quando esse meio de transporte vier com o Messias, achar que é invasão alienígena. Então vamos guerrear contra, vamos ser contra. Mas a gente sabe que o Messias, ele vai vir em um corpo de kavod, não tem bomba, não tem míssil, não tem nada aqui que vá. Mas veja ainda a intenção do inimigo de colocar o homem contra, né, o Messias de novo. Não foi bem recebido na primeira vez e querendo fazer isso novamente, né? Então vocês precisam entender por que tantos filmes assim, por que tanto preparo, por que tantas coisas. Então daí eu estou trazendo esse entendimento, porque às vezes a pessoa vai achar que essas nuvenzinhas que estão aí, não é essas nuvenzinhas que ele vem não, tá? Salmos 68, verso 4. Então vamos para Terrilim, o livro de Salmos 68, verso 4. Cantai a Elohim, salmodiai ao seu nome, exaltai o que cavalga, quase que não sai de novo, tá difícil essa palavra, não trava a língua. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Mas Salmo é poético. Isso é que a teologia vai dizer. Ela nunca viu, né? Elohim se movimentando num ser meio de transporte. Entendam, é uma manifestação de Elohim. Não é ele como um todo. Se ele viesse como um todo para cá, consumiriam todos nós. Então daí essa importância dessa nuvem. Também nos protege contra sermos consumidos. Há muitos aspectos, né? Nós queremos focar aqui no transporte. Então, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Yahweh é seu nome. Exultai diante dele. Que tremendo. Vamos para o outro Salmo, 104, verso 3 e 4. Salmo 104, verso 3 e 4. Alguns poderão estar achando que eu fiquei maluco, né? Mas está escrito. Salmo 104, verso 3 e 4. E põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem. Lembra que eu falei? Como era que o rei ia diante do seu exército? Com a carruagem, lembra? Pois é. E Elohim também vai, só que a carruagem dele é diferente. Ele faz das nuvens a sua carruagem. O seu meio de transporte é aéreo. E cavalga nas asas do vento.
Então aqui é uma linguagem profética para descrever o meio de transporte quando a essência, a manifestação de Elohim entra na nossa dimensão de uma forma grande, de uma forma impactante. Então, essa maneira. Então, o Messias vai voltar assim. Aí o verso 4, Salmo 104, verso 4. Faz dos seus ventos, né, do Rod, os ventos, seus mensageiros, seus malachim, e dos seus clarões reluzentes, seus servos. Algumas versões dizem assim, faz dos seus espíritos, seus anjos. Na verdade, fazem dos seus Rod, os seus espíritos, seus ventos, porque a palavra vento, iruah, no hebraico é a mesma. Então, aqui vai falar dessa questão assim sobrenatural dessa manifestação. Vamos ainda em frente para segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, essa é uma parte que muitas pessoas não entendem. É a parte de Eliarro e Elisha, de Elias e Eliseu, Eliarro e Elisha. E ali Elias, ele vai ser transportado dessa dimensão para outra. Tá? E aí diz o texto em 2 de Reis 2,11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, que carro na época, irmãos, não era como nossos carros, que é carroça. Carro é carroça, é carruagem. Tá? Eis que uma carruagem, tipo uma carroça, de fogo com cavalos de fogo. Então imagine uma carroça, uma charrete com os cavalos puxando. Então como se fosse tipo uma biga, né? É tipo uma charrete, né? Então eis que um carro de fogo com seus cavalos de fogo os separou um do outro. Separou Eliarro de Elisha, né? Elias de Eliseu. E aí Eliarro subiu ao céu num redemoinho. Ué, e o que quer dizer isso mesmo? Vamos falar sobre isso. Deixa eu postar aqui. Agora vocês vão ter que esperar um pouquinho. Então vamos lá. Segundo de Reis, né? Então, segundo de Reis, então Eliarro, Elias, ele subiu ao céu no redemoinho. E aí as pessoas perguntam, o que é redemoinho, né? Então é de vento, é um vento que se move e forma uma espiral e dali forma um redemoinho. Mas irmãos, isso aqui está muito mais para o que a gente chama hoje de tornado. Porque aí você vê aquela nuvem e aquela nuvem faz aquela tromba e desce, né? E suga. Então, como nós já vimos todos os outros versos falando da nuvem, então entendam, esse redemoinho é um redemoinho de nuvem. Desse meio de transporte. Então, esse meio de transporte girou, pegou ele e levou. Então ele subiu em um redemoinho. Então é uma forma de sugar ele daqui da terra e transportar para esse meio de transporte de onde ele foi deslocado para outra dimensão, onde o Senhor está. Então Eliarro subiu aos céus num redemoinho. Então imagine aquilo ali com toda aquela nuvem, né? Que toda aquela nuvem volta formando uma espiral e aí levando. E aí o que acontece é lógico, né, que no filme O Mágico de Oz, e muitos não sabem, a palavra Oz é uma palavra hebraica, que quer dizer poder. A palavra Oz é uma palavra hebraica, quer dizer poder. É o mágico do poder, o mágico de Oz.
E é lógico que aí o que acontece, Dorothy, né, que é a personagem principal, ela é transportada de uma dimensão para outra através do que? De um redemoinho de nuvem, de vento. Então forma esse movimento e aí leva ela para uma outra dimensão. Da onde é que o autor tirou isso? Eles sabem, tá? Eles sabem, muitas vezes as pessoas, às vezes a gente não tem as informações, mas muitas vezes eles têm as informações. E aí nós vamos para Jó. Então, em Jó, no livro de Jó, 38, verso 1, diz assim: Depois disso, Iahvé respondeu a Jó, respondeu de um redemoinho, dizendo. Então, Iahvé estava onde? Dentro do redemoinho. Iahvé como um todo? Não, irmãos. É aquela porção da essência de Iahvé que veio aqui se manifestar. Porque se Iahvé viesse em sua totalidade, consumiria tudo, o seu esplendor, com sua cavote, com sua glória. Então a essência de Iahvé estava dentro daquele meio de transporte, que é o redemoinho. E aí nós já vimos essa conexão de nuvem, redemoinho é o de quê? Então aí vocês vão entender aquela coluna de nuvem que acompanhava, aquela coluna. Como é que é uma coluna de nuvem? Vocês já pararam para pensar como é a coluna de nuvem? É um redemoinho de nuvem. Então tem às vezes até, né, na minissérie, eles até retrataram isso. Eles colocam ela lá girando para ver se as pessoas entendem que é o redemoinho que levou Eliarro. Não é esse redemoinho que as pessoas veem por aí. É aquela coluna de nuvem. Desceu, pegou ele, sugou e transportou para outra dimensão. Não? Bem, depois disso, Iahvé respondeu a Jó de um redemoinho. Então, de lá de dentro, essa essência de Iahvé, a Davá, que nós sabemos que a Davá se fez carne e habitou entre nós, e a Roshua Hamashia. Então, a Davá de Iahvé, que estava lá dentro, fala com Jó, de lá de dentro do redemoinho. Vamos para Zacarias 9. Zacarias 9, capítulo 9, verso 14, 9:14. Iahvé será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. Iahvé Elohim fará soar o shofar, a trombeta. Olha aí a conexão com Apocalipse, lembra da trombeta? Irá com os redemoinhos do sul. Então, irá com os redemoinhos, quer dizer, o meio de transporte de Iahvé. Entenderam? Então, o redemoinho, a coluna de nuvem, desce da nuvem. Então, esse meio de transporte, tá? Da manifestação de Iahvé, da dimensão que ele está para a nossa dimensão. Então o Mashiach vai vir assim. E aí, no livro de Revelação, no livro de Apocalipse, vamos voltar para o livro, mas não para o versículo que a gente estava. A gente vai ainda ficar nessa questão da nuvem. Não é a nuvem onde vai os arquivos, que agora também tem isso, né? Os arquivos estão salvos nas nuvens. Para vocês entenderem de onde se tira tanta coisa. Livro de Revelação, capítulo 10, verso 1, diz assim: Vi outro malar, outro mensageiro. Vocês conhecem mais o termo como anjo, mas é mensageiro o nome, malar. Vi outro malar forte descendo dos céus, dos Hashamai, dos céus. E ele desceu como? Envolto em uma nuvem. Ele veio envolto em uma nuvem, com o arco da aliança por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Mas aqui no livro de Revelação vai dizer como é que esse malar desceu dos céus. Ele desceu como? Com uma corda? Uma escada? Ele desceu envolto em uma nuvem. É o meio de transporte. Ele estava dentro desse meio de transporte.
espiritual, não é essa nuvem nossa, mas que o profeta disse, olha, é um meio de transporte que vem de lá de cima, é muito grande e brilha. Parece, o que é que ele usa o termo? Nuvem. É o termo que ele mais próximo que ele tem para usar. Então precisamos entender a linguagem profética. Então aí vemos isso. Vamos também ainda para o livro de Revelação, o livro de Razon, o livro de Guiliana, Apocalipse, capítulo 11, verso 12. 11 e 12. Essa é tremenda. Vamos ver isso, tremendo. Então, vemos que esse meio de transporte traz os seres de lá para cá, como trouxe os seres viventes em Ezequiel capítulo 1. Traz da manifestação de Yahweh para cá, e levou também Elias para lá. E quem é que eles também vão levar para lá esse meio de transporte? Apocalipse 11, 12, livro de Revelação. E as duas testemunhas, lembram das duas testemunhas que tem no livro de Revelação? Nós vamos estudar sobre ela no momento oportuno. Mas existem duas testemunhas que vêm, elas fazem ali um confronto contra aquele reino da besta. E aí o que acontece? Essas duas testemunhas que servem ao Senhor, elas são mortas, depois elas ressuscitam, tá? Então essas duas testemunhas ouviram grande voz vinda do chamai dos céus, depois que elas ressuscitaram, dizendo-lhe, subi para aqui. Então vem uma voz dos céus, elas ouvem uma voz dizendo, subi para aqui. Agora, como é que elas sobem? Às vezes você não prestou atenção nisso. E subiram ao céu numa nuvem. É o meio de transporte. Alguns vão chamar nave espacial ou sei lá o que, mas aqui é nuvem, chama nuvem. É um meio de transporte muito grande, brilhoso, que faz um barulho de uma tempestade e aí desloca. Então subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Elas subiram aos céus numa nuvem. É o meio de transporte, irmãos. Olha que eu resolvi mostrar vários textos para não parecer que é maluquice da minha cabeça. Apocalipse 14, verso 14. Ainda não terminei. Ainda tem mais nuvens. Apocalipse 14, verso 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentada sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Mas aonde? Sentado aonde? Sobre esse meio de transporte. É essa nuvem daí não, irmão. Se alguém sentar nessa nuvem, cai. Paciência, né, irmãos? Vamos lá. Matitiarro 17. Matitiarro 17, que é Mateus, vocês conhecem Mateus, o nome verdadeiro, Matitiarro. Matitiarro 17, verso 5, vai estar falando ali da transfiguração. Lembra da transfiguração, quando o Messias se transfigura? Pois é. E aí agora vem a tal da nuvem. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Essa experiência é muito interessante de Matitiarro. Eu só estava aqui copiado só o verso, mas eu quero dar uma lida mais a fundo aqui com vocês, porque é muito interessante esse texto. Ele foi para um lugar elevado. Matitiarro, Mateus, capítulo 17, capítulo 17, a partir do verso 1. Vou postar no próximo áudio. Vocês aguardam aí um pouquinho. Então vocês já podem abrir. Matitiarro 17, 1.
É muito interessante estudarmos Apocalipse, né? O livro de Revelação é muito tremendo, muito motivador. Veja que a gente está lá num versículozinho, um versículozinho que eu estou falando é porque ele é bem pequeno, né? E falando da nuvem, e aí eu parei e a gente está aqui já há um tempão só falando da nuvem. Mas é importante trazer esse entendimento, tá? Então, em Tiago, Mateus 17:1, diz assim: 6 dias depois, tomou Yahoshua consigo a Kefa, Pedro, a Iacove, Tiago, e a Yohanan, João, seu irmão, e os conduziram em particular a um alto monte. Um monte onde a nuvem ia descer, viu, irmãos? E ali transfigurou-se diante deles. Então aí começou a transição dessa dimensão para a outra. A mudança de figura diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Então houve uma mudança de dimensão. O Messias se transfigura na sua essência, né? Trazendo a sua essência. E aí, quando há essa mudança de transição, nessa transfiguração, ou seja, entra-se em uma outra dimensão, não é a dimensão daqui, eis que lhe apareceram Moisés e Elias, que é Moshe e Eliarro, falando com ele. É óbvio que a gente sabe como é que eles vieram, né? Na verdade, eles não vieram para cá. O Messias, ele se transfigura, quer dizer, ele entra nessa dimensão. Mas vamos entender um pouco sobre essa mistura entre as dimensões. E aí o que acontece? Os discípulos, aqueles 3, não entenderam nada. Então Kefa, tomando a palavra, disse a Yahoshua: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Moshe e outra para Eliarro. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. Agora vocês entenderam como é que Moshe e Eliarro apareceu? Aí agora essa nuvem vai levar, tá? Eles vieram dessa nuvem, e agora a nuvem cobre tudo, tá? Essa nuvem luminosa. Ó, a nuvem luminosa que eu falei, é muito brilho, né? O esplendor dessa nuvem. Não é como essa nuvem aí do céu não, viu, irmãos? É outra nuvem, é um meio de transporte de uma dimensão espiritual para esta, ou daqui para lá, tá? Ela vem e volta. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, que essência que veio naquela nuvem? Yahweh. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se a Yahoshua, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhas medo. E erguendo ele os olhos, não viram ninguém, senão unicamente a Yahoshua. Então a nuvem, aquele meio de transporte, levou Eliarro e Moshe de volta. Entenderam? Então não é sessão espírita, tá? Não é sessão espírita. Aqui é um meio de transporte. E Eliarro, a gente sabe, não morreu. E Moshe, houve uma guerra com relação ao corpo de Moshe. E aí os sábios trazem a explicação de que a melhor maneira de o corpo de Moshe não ser encontrado era o Senhor ressuscitando Moshe e aí levando, como levou Eliarro, Elias. Então daí eles apareceram aqui. Eles vieram nesse meio de transporte. E voltaram nessa nuvem. Quando essa nuvem foi embora, eles não viram mais ninguém. Tá? Bem, vamos agora para Atos. Então, já vimos que Elias subiu na nuvem do redemoinho. Já vimos que Moshe agora com Eliarro some de novo, vai embora nessa nuvem. Mas agora nós vamos ver o próprio Yahoshua. Lembram que estavam ali 3. Yahoshua não foi naquele dia, mas foi depois. Vamos para Atos capítulo 1, verso de 9 a 11.
É muito fantástico a gente entender Apocalipse. Livro de Revelação. Atos 1, verso 9, 10 e 11. Dito estas palavras, depois que Yahushua passou 40 dias, ele ressuscitou, passou 40 dias, em torno de 40 dias ali, no período de 40 dias, ensinando sobre o reino de Elohim, e agora é hora de Yahushua ir. Como é que Yahushua vai? Tem que o transporte vir, irmãos, e levar. Atos 1, 9. Dita estas palavras, foi Yahushua elevado às alturas. Então, algo puxou. Quem que puxou? Esse meio de transporte, ele puxa. Lembra dos OVNIs que os Shedim inventam, os demônios inventam para enganar as pessoas? Que as pessoas são suspensas e entram nessa nave e lá eles aprontam e tudo mais? Então, é uma cópia mal feita, deturpada do original. Então, dita essas palavras, foi Yahushua elevado às alturas à vista dele, e uma nuvem o cobriu dos seus olhos. Então, ele foi sugado, subindo, ele foi puxado, né, elevado por contra a gravidade, porque essa nuvem então estava o puxando. E aí, quando ele entra nesse meio de transporte, tá? Esse meio de transporte, então, aí não dá mais para ver ele, porque agora ele entrou nesse meio de transporte, nessa nuvem, que é chamada aqui nuvem. E aí o que acontece? Eles ficaram olhando, e estando com ele, com os olhos fitos nos céus, no Shamai, enquanto ele subia, então agora era aquele meio de transporte, agora subia, foi embora aquela nuvem. Eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco. Então são malahim, são anjos, são emissários, são mensageiros do Senhor. Esses varões de branco. E aí apareceu então esses 2 varões de branco. Agora vamos ver aqui algo muito importante, para finalmente a gente chegar no livro de Revelação, da onde a gente estava, tá? Então, aqui em Atos 1 diz então que o Messias subiu, ele foi envolvido nessa nuvem, essa nuvem continuou subindo e o povo ficou olhando aquilo subindo. 2 varões de branco apareceram, e aí os quais lhes disseram, então esses mensageiros vão dizer: homens galileus, porque 2 testemunhas, tá? Testemunha tem que ser no mínimo 2. Homens galileus, por que estáis olhando para os Hashamai, para os céus, para o Shamai, para os céus? Este Yahushua, que dentre vós foi recebido em cima no Shamai, nos céus, há de vir, assim como para os céus, para os Hashamai, o viste ir. Então ele vai voltar, assim como vocês viram ele ir. E como foi que eles viram ele ir? O Messias foi como? Nas nuvens. A nuvem envolveu e aí levou. Então como é que ele vai voltar? Nesse mesmo meio de transporte, nessa mesma forma, nessa mesma manifestação sobrenatural. Há de vir como viste ir. É na mesma maneira, não vai ser diferente. Ele não vai aparecer do nada na terra, aqui ou lá, ou ele está lá no deserto, ou ele está não sei aonde, ele está dentro de uma casa. Ele vai vir, a volta dele, o retorno dele, vai vir como? Vai vir nesse meio de transporte, nessa nuvem, que não é qualquer nuvem, é uma nuvem de kavod, de glória, de esplendor, brilhosa que relampeia, que sai faísca e tudo mais. Como a gente já viu aí, pesa. Então, faz aquele barulho. Nós já lemos isso em outros textos, tá? Então, aqui o Messias foi elevado e então não foi só Elias, não foi só Eliarro e Moshe ali no monte, mas aqui novamente ele estava ali no Monte das Oliveiras, tá, irmãos? Eles estavam no monte. Preste atenção nisso, ele estava no monte. Esse meio de transporte veio e levou.
Então, quando eu estou chamando meio de transporte, é uma maneira de falar uma linguagem que você possa entender. Agora, antes do Messias morrer, em Matitiarro 24 e Mateus 24, ele vai falar do final dos tempos. E aí no verso 30, então em Mateus 24, verso 30, ele vai falar algo muito interessante. Mas antes, eu vou postar isso aqui no grupo. Agora vocês aguardam. Vai lendo aí. Vamos lá. Matitiarro 24, verso 30. Mateus 24, 30. Então aparecerá, ele está falando do retorno dele, tá? Então aparecerá nos chamai, nos céus, o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. É o que está escrito parecido lá no livro de Revelação. E verão o Filho do Homem vindo. Com que meio de transporte? Sobre as nuvens do Chamai. Não é desse céu, irmão. É dos céus de lá que ele vem. Esse meio de transporte que ele vem dos céus de onde ele está para esse nosso. Com essas nuvens não é dessa sem brilho, não. Esse meio de transporte que ele vem é com poder e muita glória, muito esplendor, muita cavote. Entendeu? É estas nuvens da cavote que ele vem. É este meio de transporte sobrenatural. Lucas também escreve isso que Yahushua falou no capítulo 21, verso 27. 21, 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem. Então os Yehudim entendiam essa linguagem. Não é essa nuvem onde os pássaros, onde o avião aqui passa. Não. É a nuvem sobrenatural, meio de transporte, no qual vinha a essência de Yahweh. Só que agora vai vir quem? Vai vir Yahushua. Então se verá o Filho do Homem, o Ben Adão, filho do homem, filho de Adão, é isso que o nome quer dizer, Ben Adão, filho de Adão, vindo numa nuvem, tá? Nesse meio, com poder e grande cavote, grande glória, grande esplendor. Tremendo, né? Agora vamos para Paulo, Shaul. Shaul escreve aos Tessalonicenses. Na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 15 ao 17. Muito tremendo isso aqui. Ele vai falar para as pessoas não ficarem tristes com as pessoas que morrem e tal. Por quê? Porque quando o Messias voltar, elas vão ressuscitar, elas vão ver o Messias, igual aqueles servos que estiverem vivos na época. Então ele vai dizer, 1 Tessalonicenses 4, verso 15 em diante. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Então, quem estiver vivo aqui na vinda do Senhor, os servos do Senhor que estiver vivos, ainda quando o Senhor for voltar, certamente não precederemos os que dormem, ou seja, nós não vamos ver o Senhor antes daqueles servos que servem ao Senhor e que morreram antes desse dia do seu vinho. Ué, eles não morreram? E você não vai estar vivo na época que o Senhor vai vir? Como é que você não vai ver antes? Aí ele vai dizer, olha, verso 16. Pois dada a ordem, com a voz do Sar Malar, o Sar dos Malahim, o príncipe dos Malahim, foi traduzido como arcanjo. Não existe a palavra arcanjo no hebraico. A palavra é príncipe, Sar Malahim, príncipe dos Malahim, príncipe dos mensageiros. As pessoas chamariam príncipe dos anjos, mas é príncipe dos mensageiros.
Então, o brado, ele vai dar um brado, uma lá vai dar aquele brado e vai dar aquela palavra de ordem, porque ele é o príncipe dos Malahim, então ele vai dar um brado de ordem e ressoar da trombeta de Elohim. Então vai soar a trombeta de Elohim, o shofar. Então lembra da guerra. Então dá aquele brado. Então vai convocar agora o exército. Quem que vai convocar o exército? O príncipe dos mensageiros de Elohim. Lembra que Elohim é Yahweh de Savaot, o Senhor dos exércitos? Pois é, e aqui está o príncipe dos Malahim. Ele vai dar uma palavra de ordem. E aí vai tocar o shofar, a trombeta de Elohim. O próprio Senhor descerá dos céus. Que céus? Os céus de onde ele está. Vai vir de lá para cá. Os mortos no Messias ressuscitarão primeiro. Então, antes das pessoas enxergarem ele aqui, os mortos vão ressuscitar. Que mortos? Todos? Não. Os que morreram no Senhor vão ressuscitar primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, está falando dos servos do Senhor, tá? Então, os servos do Senhor que morreram ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Aonde? Como é que nós vamos nos deslocar para encontrar com o Senhor? Nesse meio de transporte, nas nuvens. Que nuvem? Nessa nuvem. Irmãos, já explicamos tanto texto, você precisa entender. Esse arrebatamento vai ser esse puxar que esse meio de transporte faz. Ele vai nos puxar da terra. Aqueles que estiverem vivos e que servem ao Senhor vão ter um corpo glorificado, transformado. Os que ressuscitaram no Senhor vão também ressuscitar com também um corpo igual, um corpo transformado. E aí vamos subir nesse meio de transporte, nessa nuvem, que agora nós sabemos que é um meio de transporte sobrenatural, para encontro com o Senhor, aonde? Nos ares. Ele vai estar chegando e nós vamos encontrar com ele. Já viram aquela cena romântica numa praia, que dois casais, ou um casal, se vê de longe? Ali está vindo ali o marido e do outro lado a mulher, eles se veem aí, o que acontece? O marido está vindo. Quando ela vê, ela não fica parada, ela corre ao encontro e se encontram no meio do caminho. Então, o Messias vai estar descendo e eles vão estar subindo e vão se encontrar aqui nos ares. Não é nos céus, é nos ares, aqui na nossa atmosfera, nos ares, nessa nossa atmosfera. E depois, aí Shaul não conta. Quem conta vai ser o livro de Revelação. O livro de Revelação, então, vai dizer que o Messias, então, já que já reuniu todos os seus servos, tanto que ele ressuscitou, como dos que estavam vivos e foram transformados, ele reúne aqui nos ares e desce em um lugar específico da terra, que é em Jerusalém, sobre o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras, o que acontece? Há um terremoto. Isso está de acordo com Zacarias capítulo 14. Nós vamos entender isso mais à frente. Então, irmãos, esse arrebatamento não vai levar ninguém para morar no céu. Nós vamos reinar aqui mil anos com o Messias. Ele volta, nós encontramos com ele nos ares, e o texto nos diz que aí ele torna a voltar para os céus do Pai. Não, ele está vindo para reinar. E aí ele reúne todos os seus servos. Quem é que reúne esse meio de transporte? Essas nuvens. Então, essas nuvens, no plural, nas nuvens, que são esses meios de transporte, vão recolher todos os servos do Senhor que estão na terra, por um meio de um puxão, daí o nome arrebatar, que é um puxão, ele vai sugar, e aí leva
para essas naves, que são essas nuvens, esses meios de transporte. E aí essas nuvens levam até onde o Messias está, que é em um lugar só, igual um imã. E aí, onde é que ele vai estar? Bem em cima do Monte das Oliveiras. Aí nós vamos nos encontrar com ele lá, e vamos descer com todos os Kadoshim, todos os santos com ele. Isso vai estar de acordo com o Apocalipse. Então, aquela velha lorota de que vai ser arrebatado para ficar morando lá. Nós não fomos criados para morar lá. Tanto que, depois que essa terra se passar, haverá um novo céu, uma nova terra. E nós vamos morar onde? Na nova terra. Porque a Jerusalém vai vir de lá para cá. E nós vamos morar na nova terra. Nós não fomos criados para morar nos céus. Nós vamos entender isso, mas isso está bem lá na frente no Apocalipse. A gente ainda está no capítulo 1, no verso 7. Mas isso aqui é para ter a base, para entender. É óbvio que quando nós avançarmos, vai ser mais rápido. Mas é preciso trazer esses ensinos, porque por muito tempo ficamos achando que eram essas nuvenzinhas de água, de chuva. Não é, tá? Então, juntamente com eles nas nuvens, seremos arrebatados juntamente com eles, ou seja, com aqueles que estiverem vivos. Os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com aqueles que foram ressuscitados no Messias, e aí seremos puxados juntamente com ele nessas naves, nessas nuvens, nesses meios de transportes que voam, para encontrar. E elas vão nos levar. Cada um olha que a Terra ela é quase um globo, né? Então aí ela vai se deslocar e juntar a gente tudo num lugarzinho só, onde a gente vai descer ali no Monte das Oliveiras. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E aí vamos estar com ele aqui durante o milênio, e depois, quando tiver o novo céu e a nova terra, nós vamos continuar com ele. E aí o que acontece? Em Marcos 14, nós vamos ver agora ler Marcos 14 agora nesse próximo áudio agora. Deixa eu postar esse aqui. Já estamos concluindo, tá? Essa parte. Estamos chegando ao fim desta parte. Bem, Marcos 14 vai relatar o julgamento do Messias. E aqui vai falar justamente do momento em que ele vai ser condenado. Então vamos para Marcos, capítulo 14, já o final, lá o verso 62. Verso 62, Marcos 14, 62. Vou ler do 61. Mas Yahoshua permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez, o corregedor, o sumo sacerdote, lhe perguntou: você é o ungido, o Mashiach ungido, o filho de Elohim bendito? E Yahoshua respondeu: sou. E vereis o filho do homem, o Ben-Adã, assentado à direita do poderoso, vindo com as nuvens do céu. Ai, irmãos, quando Mashiach falou isso, além de dizer que ele era o Messias, que ele era o filho de Elohim, que ele estaria sentado à direita de Elohim, que eles iriam ver ele assentado à direita, o Messias ainda conclui com uma coisa que foi um baque, conclui uma bomba para eles, dizendo que eles veriam ele, Yahoshua, vindo com as nuvens do Shammai. Irmãos, quem é que vinha com as nuvens do Shammai em falar com Israel? Yahweh. Quando Yahoshua falou isso,
eles entenderam logo blasfêmia. Por quê? Porque Yahoshua estava dizendo que ele iria se manifestar como Yahweh se manifestava. Então, ou seja, como uma manifestação de Yahweh, porque nós sabemos que ele é a manifestação de Yahweh, da Davá de Yahweh, da palavra de Yahweh, de Yahvé. Não Yahvé como um todo, a palavra de Yahweh se fez carne e habitou entre nós. Um aspecto, uma essência. E aí quando ele disse isso, que ele ia vir com as nuvens. Então, irmão, não é essas nuvenzinhas de chuva. Tenham consciência. Com as nuvens do céu que ele ia vir. O Kohen Gadol, verso 63. O Kohen Gadol, o sumo sacerdote, rasgando as suas próprias vestes, que não podia... Ele não podia rasgar, que as vestes eram kadoshim, eram santas separadas. Então, mas ele nem pensou, quando ele viu, ele rasgou, e aquilo era profético, porque diante dele estava um sumo sacerdote maior, de uma ordem maior, que é a ordem de Melquisedeque, que é Yahushua HaMashiach. Então, quando ele fez aquilo ali, ele estava encerrando o seu sacerdócio, porque diante dele estava um sacerdote maior, mas ele fez isso sem saber. Ele rasgou as próprias vestes e perguntou: para que precisamos mais de testemunha? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram, então, todos julgaram digno de morte. Então, irmãos, eles consideraram blasfêmia. Não só pelo fato de ele se declarar ungido, porque ungido não é ser blasfêmia, mas como filho de Elohim, que ainda ia se assentar à direita de Elohim, e ia vir numa manifestação que é da manifestação de Yahweh, a manifestação na nuvem, as nuvens que vêm do Shammai, dos céus. Entenderam? Aqui está uma coisa que foram para ele gravíssima, e aí condenaram como crime de blasfêmia. Entenderam agora? Pois é. Você nunca imaginar que a nuvem tinha tanta coisa assim. Mas Hassatan conhece a importância da nuvem. Ele sabe dessa nuvem de Kavod, a dimensão que é. E aí, há um texto em Yeshayahu, em Isaías 14, que fala ali sobre uma forma profética de falar de Hassatan, de Satanás. Está se falando ali de uma outra pessoa, mas na realidade está se falando dele atrás dessa pessoa. Então, em Yeshayahu 14, aqui está falando como que Satanás falando, dizendo assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ah, agora você entendeu que nuvem é. Que nuvem é essa aqui? Será que Hassatan não sabe que Altíssimo está muito distante dessas nuvens de chuva daqui? Não é essas nuvens daqui não, irmãos. Essas nuvens que ele está falando são essas nuvens da presença, da Kavod. Olha aonde é que ele queria, e diz assim: serás lançado. Ele queria subir, e aí ele foi lançado, caiu. Então, é interessante nós olharmos que esse verso que nós estávamos estudando, que é o verso 7, disse, né? Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá, porque essas nuvens esplendorosas, até mesmo aqueles que o transpassaram, até aqueles mesmos que mataram o Messias. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E aí nós vimos isso, né? Quando nós estamos falando aqui da volta do Senhor. Olha o que diz Zacarias, capítulo 12, verso 10. Zacarias, capítulo 12, verso 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei Aruah-Hem, o espírito de favor, e
que as pessoas chamam graça, né? O espírito de graça, na verdade, Aruahen, Aruah de favor. E de Tahanunim, que é súplicas. Então eu derramarei Aruah de favor e súplicas. Sobre quem? Sobre os habitantes de Jerusalém, aqueles que o transpassaram, então os descendentes. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por um unigênito, que Yahoshua foi o unigênito do Pai. Foi porque depois ele se tornou primogênito, porque aí ele nos fez também filhos do Pai. Então prantearão como quem pranteia por um primogênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, porque ele é o primogênito e nós somos os outros filhos. Então Zacarias vai falar sobre isso. É um texto do qual é um paralelo que Yohanan vai falar, é um cumprimento disso aqui, né? Em que o Senhor, ele vem. O Zacarias também 9,14, que a gente já leu, diz: Yahweh Elohim fará soar a trombeta e sairá com os redemoinhos do sul. Então nós vemos isso também aqui quando nós lemos sobre essa passagem. E o livro, claro, de Daniel, capítulo 7, verso 13, que diz, Daniel 7, 13, quando ele estava olhando: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, dos Rachamaia, ou meio de transporte, vinha nas nuvens do Rachamaia, dos céus, um como o Bar Enosh, o filho do homem, filho de Enoque. E dirigiu-se ao Atik Yomaia, Atik Yomaia, ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então, quem desceu nas nuvens dos céus foi o filho do homem, o filho de Enoque. E esse filho do homem que desceu dirigiu-se ao ancião de dias, que é Yahweh Elohim. Então aqui nós vemos essa linguagem. E sabemos então que quando ele vier, vai ser derramado Aruah, e Aruah de quebrantamento, de súplica. Sabemos que quando ele for para descer em Israel, nós vamos estudar isso, que Israel vai estar cercado pelas tropas do anti-Mashiach, do anticristo, para ser destruído ali na batalha do Armagedon. E ali eles estão encurralados, e ali naquele momento de desespero é quando a Ruach HaKodesh vai derramar sobre eles. E eles vão se arrepender. Aí é que eles vão entender que o verdadeiro Messias foi aquele Messias que foi morto no madeiro há milênios atrás. E aí o que acontece? Eles vão se arrepender, e eles vão chorar, eles vão se aquebrantar, e aí eles vão dizer: Baruch Rabá Beshem Yahweh, bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Então ele vai dizer isso para Yahoshua, e aí Yahoshua vem, porque ele disse: não mais me vereis até que digas Baruch Rabá Beshem Yahweh, bendito que vem em nome de Yahweh. E Yahoshua, que vem em nome de Yahweh, vai vir e vai descer ali no Monte das Oliveiras. E aí o que acontece? Vai livrá-los. Eles vão estar ali se lamentando, quebrantados. E aí se cumpre Romanos 11, da Oliveira, quando o Shaul diz: virá de Sião o libertador, e todo Israel será salvo. Por que eles serão salvos? Porque a Aruah vai descer sobre eles e vão convencer eles. E aí eles vão se arrepender, fazer a techuvá. E aí o Mashiach vem e salva todos eles e destrói o exército do anti-Mashiach, do anticristo, que estão ali no vale do Megiddo. Quando Mashiach descer no Monte das Oliveiras,
nós vamos estar com Ele, porque nós fomos reunidos da terra através dessas nuvens que foram e nos tomaram com força, porque essa palavra arrebatamento é isso, tomar com força, puxar. Então deu um puxão e aí nos levou até lá, e aí nós descemos ali com Ele e vamos reinar durante 1000 anos. Mas isso nós vamos estudar mais à frente. Mas aqui nós vamos ficar nesse verso 7 de Apocalipse capítulo 1, e no próximo vídeo, em um próximo momento, nós vamos para o verso 8 em diante, aprender muitas coisas interessantes. Espero que vocês tenham gostado, continue orando, pedindo para o Senhor nos dar sabedoria, abrir nosso entendimento para compreendermos mais as Escrituras. Fique no Shalom. Amém.